Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O comunismo, a Igreja Católica e as profecias de minha mãe. Senhor Jesus, ilumina as minhas palavras para que eu possa gravar aquilo que está na minha mente sobre os acontecimentos dos dias de hoje. Estamos vivendo o fim dos tempos. De acordo com aquilo que a minha mãe me disse, quando eu era ainda criança, 10 anos de idade eu tinha, foi em 1945, no término da Segunda Guerra Mundial, e as notícias que ocorriam sobre as mortes que acontecia lá no exterior, e o comunismo muito forte. Eu morrendo de medo do comunismo, a minha mãe ainda me disse: não fica com medo não, porque o comunismo um dia entrará no mundo todo, nem que seja só por 2 horas, mas ele entrará pela Igreja Católica. Minha mãe diria aquilo, não sei como que ela sabia, porque ela nunca conheceu uma Bíblia até esse tempo. Nesse tempo aí, nessa data, ninguém tinha Bíblia, e ela nunca tinha tido acesso a nada escrito das profecias que veio mais tarde a gente conhecer ela na Bíblia, no Apocalipse de São João. De acordo com as profecias de minha mãe e as profecias da Bíblia, dita por Jesus, seus profetas, e depois pelo apóstolo João, depois que o Cristo já tinha falecido, fazia bastante tempo. João estava preso pelos romanos, lá na ilha de Pátimo, e ele teve a visão do fim dos tempos e o julgamento da nossa igreja. Então, quando a minha mãe me disse, ela só faltou falar para mim que eu ainda ia chegar nesse tempo. Porque hoje estamos vendo o comunismo instalado dentro da igreja. Desde o Vaticano II, quando o Papa João XXIII estava escrevendo, ele, depois o Paulo VI, eles estavam fazendo a reforma da igreja do Vaticano II. E nesse tempo, a igreja fez um acordo a União Soviética fez um acordo com a igreja de um não prejudicar o outro. E a igreja, através de seus representantes, assinaram esse acordo com o comunismo. Então aí abriu espaço para o comunismo instalar-se dentro da igreja. E hoje, mais do que nunca, estamos vendo esses acontecimentos que está acontecendo muito rápido, muito depressa. E conforme disse as profecias, e também Jesus Cristo também profetizou, falou o que ia acontecer, ele falou que quando visse acontecer essas coisas, podia esperar que estava próximo o fim dos tempos e a vinda de Jesus. Agora hoje nós estamos já começando a ver os acontecimentos do fim dos tempos. Muitos dizem assim: não, isso aí já aconteceu, já faz tempo, já muitas vezes já aconteceu, só está repetindo de novo.
Não, tem muitas coisas que já aconteceram antes, mas uma coisa ainda nunca aconteceu e aconteceu agora. Foi o fechamento de todas as entidades do mundo, principalmente da igreja. Deus fechou em um instante, como num vento, num sopro, ele fechou tudo. Fechou a igreja, fechou o carnaval, fechou tudo quanto foi coisa, fechou e colocou o povo em isolamento. E ele disse para os cristãos católicos: vai para casa, fique em casa, viva lá o teu batismo, viva lá a tua fé, junto com a tua família, reze o terço e faça as tuas orações e espera. Espera até que o dia que eu chamar de volta. E como a igreja vai ser entregue agora por força desse comunismo, vai ser entregue nas mãos do inimigo, que talvez será o anticristo, com toda certeza. Então, talvez neste ano, com certeza, neste ano ainda, a igreja vai ser entregue ao inimigo, que vai realizar aquela profecia que está escrita em Tessalonicense, no segunda carta de Tessalonicense, capítulo 2. Então lá diz assim: o iníquo será revelado, e ele virá e sentará no trono de Deus na terra, e ele vai querer ser igual a um Deus. Então aí a gente vê que está acontecendo e vai acontecer muito rapidamente. O inimigo vai sentar no trono de Deus, com certeza no trono do Papa, e ele vai governar o mundo, vai querer, não vai conseguir, mas vai querer governar o mundo e a igreja do trono da igreja daqui de Roma, do Vaticano, do lado da igreja do Vaticano. Então aí vai realizar as profecias que muitos se disseram, a profecia do Papa São Malaquias, que profetizou que dos papas que viria depois dele. E com certeza esse Papa, agora pelo número que ele colocou, esse Papa Francisco é o último, mas depois deste virá ainda um que conduzirá por pouquinho tempo a igreja até Jesus Cristo, até a vinda do Cristo. Então, de acordo com as profecias de Nossa Senhora, a profecia de São Malaquias, de Padre Pio e muitas aparições de Nossa Senhora, o tempo está chegando perto. Também o Monsenhor Jonas, lá de Cachoeira Paulista, já disse muitas pregações. Esta geração ainda vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Várias vezes eu já vi nas pregações que ele dizia que esta geração ainda vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E tem outros também que já disse que o fim está próximo. Como será que vai ser esses dias? Nós com certeza vamos ver. Porque a vinda do Cristo, toda a humanidade vai ver. Porque quando o Cristo aparecer nas nuvens, a morte já não terá mais poder e os mortos vão ressuscitar. Então, com a ressurreição dos mortos, a humanidade, desde o começo até agora, vai ver esse milagre, esse mistério que está para acontecer. Porque quando Cristo subiu aos céus,
os discípulos ficaram olhando para o céu até que viu ele sumir das nuvens, e eles ficaram tudo olhando para os céus. E nisto apareceu o anjo e disse para eles: homens da Galileia, o que faz olhando para os céus? Esse Cristo que acabou de subir virá do mesmo jeito, vocês vão ver ele voltar. Então lá o anjo profetizou a vinda de Cristo, que vai ser do mesmo jeito que subiu, ele voltará. Então dizem várias vezes que como um relâmpago, como um relâmpago que é muito rápido, num piscar de olho assim, o Cristo aparece sobre as nuvens e virá. Mas até isso ainda tem muitas coisas a acontecer, porque quando o inimigo sentar no trono de Deus na terra, esse inimigo vai querer governar a igreja no regime comunista, que a minha mãe falou, que o comunismo entrava no mundo pela Igreja Católica, nem que fosse só por 2 horas. E hoje a gente encontra isto no Apocalipse de São João, que diz que os 10 reis, quando acontecer que for destruído, porque esse comunismo ele vai querer acabar com a Igreja Católica. O único objetivo é destruir a Igreja Católica, mas não vai poder, porque a Igreja tem uma promessa, e essa promessa é verdadeira, e ele não vai conseguir. Mas ele vai achar que destruiu a Igreja, e eles vão sentir assim, sozinho, o dono do mundo, e eles vão dividir a terra em 10 partes, para ficar para os 10 reis, que são os reis lá da União Europeia. Vai dividir a terra para 10 reis. 10 reis vai tomar conta de cada um do setor da terra. Só que eles vão ter uma surpresa tão grande, que quando eles acharem que conseguiu tudo, venceu Deus, não tem nem Deus na terra mais, eles são dono da terra, só vão querer, está escrito que ele vai querer viver como um Deus, né? Então ele vai, aí nessa hora vai acontecer aquilo que está escrito, que a minha mãe disse, e depois agora eu já descobri no Apocalipse, que não vai ser 2 horas de existência deles dominar a terra, não. Vai ser 1 hora só. Está escrito no Apocalipse de São João que os 10 reis, quando tomar poder da terra, eles vão ter 1 hora. Não vai dar tempo nem de comemorar a vitória. Daí Deus vai descer com enxofre e fogo e vai destruir tudo. Destruir como um sopro de Deus, os inimigos, o anticristo e todos os seus seguidores vai ser destruído junto com todos os inimigos da terra. Aí completa aquela palavra de Deus que está escrito no Salmos 110, e versículo 1, que diz: senta-te. Quando Davi escreveu o Salmo, então ele disse: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E isso vai acontecer nessa hora que ele destruir todos os inimigos da terra. Daí depois o Cristo virá. Vai ser, tudo isso já está se cumprindo. Vai ser muito rápido. Acredito que eu mesmo com 85 anos de idade ainda vou ver esse fim. Ainda vou ver o Cristo aparecer nas nuvens e vir até nós. Agora, tudo depende de Deus. Só Ele sabe o dia e a hora e tudo como será. Mas como tem tanta profecia indicando esse fim, acredito que será muito em breve, será muito logo. Agora, tem uma palavra escrita também no Apocalipse São João,
porque essa igreja prostituiu, essa igreja católica apostólica romana, que nós tanto acreditamos, ela cometeu tanto erro e está cometendo erro. Ela prostituiu quando Constantino entrou para a igreja, e ela se entregou à mão de Constantino, e Constantino dominou a igreja. O Império Romano continuou dominando a igreja, porque o Império Romano já perseguia desde antes de Cristo ser morto, porque Cristo foi morto pelo Império Romano. Depois continuou perseguindo os cristãos e matando padres e bispos, até que chegou o tempo de Constantino, que viu que a igreja estava crescendo e aquele povo era forte, e ele, para manter o reinado dele, ele achou melhor deixar de perseguir esse povo, cristãos, e passar do lado dele. Então ofereceu ajuda, falou que ia deixar de ser perseguidor, ia passar para a igreja, ia converter e tudo. E por fim foi tudo mentira, porque o Constantino nunca converteu a igreja católica. Ele sempre permaneceu cultuando outras religiões e nunca foi batizado. Depois de Constantino veio outro e mais outros. E daí, depois de Constantino, que a igreja acabou entregando os poderes dela na mão do Constantino, ele, como um prostituto, e a igreja como uma prostituta, porque se vendeu, a igreja recebia dinheiro aos montes para fazer a vontade do Constantino. É como se fosse a mulher que, quando ela se entrega a um homem prostituto, ele com dinheiro, cobra ela de dinheiro e ela tem que fazer o que ele quer. Aí, isso eu já gravei algumas vezes, estou repetindo, aí aconteceu com a igreja. E a igreja está prostituindo até hoje, porque quando ela se entregou ao comunismo, que é o maior inimigo do ser humano na Terra, inimigo de Deus, quer destruir tudo, então é mais outra prostituição que teve. E além de muitos pecados no tempo da Inquisição, que os imperadores romanos usavam a igreja para poder perseguir e matar os cristãos. Daí, antes ele perseguia a igreja, depois ele era contra. Depois, quando a igreja passou do lado dele, ele passou a perseguir os cristãos do mesmo jeito, pior, que era com o apoio da igreja. Aí era o tempo da Inquisição, foi o tempo mais triste da Igreja Católica, que o povo sofria com o apoio da igreja. Então, no tempo da Idade Média já foi perseguido bastante a Inquisição. Depois, quando veio a Idade Moderna, foi pior ainda. A perseguição foi muito pior ainda. E a Idade Moderna foi desde 1500 do século XV até o século XIX. Faz pouco tempo que acabou a Inquisição. Porque mesmo quando os redentoristas vieram para Aparecida e vieram para o Brasil, eles trouxeram chicote, que eles castigavam, confessavam as pessoas, dependendo do pecado que tinha, a pessoa levava uma porção de chicotada. Você pode ver que lá no Museu de Aparecida tem os chicotes dos redentoristas, que quando eles vieram para cá trouxeram chicote. Agora, isso é um pouquinho ainda da Inquisição, porque a Inquisição era como uma confissão forçada. Desconfiava que a pessoa, forçava ele a dizer talvez coisa que não era verdade, mas devido ao sofrimento muito rigoroso que estava sofrendo, que era um castigo muito rigoroso que sofria, eles eram obrigados a confessar talvez aquilo que nem tinha dito. E assim a igreja fez os erros dela até cansar. E agora Deus já não aguenta mais. Agora, devido a tanta heresia que aconteceu, nós já estamos vivendo uma apostasia, porque Jesus disse assim, que primeiro virá apostasias. Primeiro os acontecimentos, depois dos acontecimentos podia saber que estava perto, e depois vinha a apostasia, depois da apostasia é que veio o anticristo. Então nós estamos vivendo a apostasia e o anticristo virá muito rápido. Pelo que aparece de outubro deste ano, a partir de outubro agora, que está bem próximo, nós já vamos começar a ver as coisas horrorosas acontecer.
a perseguição aos cristãos vai ser muito forte, mas depois, quando esse achar que dominou a terra, dominou tudo, esse comunismo achar que dominou a terra através desse anticristo e não tem mais ninguém contra, não vai ter ninguém para guerrear com eles, daí depois dessa hora ia se dividir a terra tudo, e acabar com tudo quanto é país e virar numa pátria grande, que o Papa sempre fala, da pátria grande, ele fala assim com entusiasmo, da pátria grande. Então, quando sentir que são dono dessa pátria grande, que é o planeta inteiro, eles vão dividir a área em 10 áreas e separar para 10 reis, que ainda não tomou poder, estão sedentos de poder. Só que quando isso acontecer, Deus vai descer, vai destruir esse povo, o anticristo e todos os seus seguidores. Todos os seus seguidores. Quem estiver seguindo a igreja ainda até lá, e por administração desse anticristo, será destruído junto com ele. Por isso que está escrito também no Apocalipse de João, capítulo 18, no fim do Apocalipse 18 está escrito, no fim do versículo 18, do capítulo 18, está escrito que o João, eu ouvi uma voz vindo do céu. João escreveu isso, ouvi uma voz vindo do céu. Sai dela, ó meu povo, para não ser cúmplice dos seus pecados e não sofra o castigo junto com ela. Sai dela, meu povo. Agora, Deus atirou os católicos da igreja. Acredito eu que a melhor coisa que tem agora é a gente ficar rezando em casa, rezar o terço todo dia, nunca deixar de rezar o terço que Nossa Senhora pediu e esperar até a hora que o Cristo chamar de volta, que Deus chamar de volta. Porque essa palavra, sai dela meu povo, está escrito, e se está na Bíblia, está escrito, nós acreditamos que é verdadeiro, porque Deus disse a João, escreve o que eu vou te dizer. E daí ele viu, no fim do capítulo 18 do Apocalipse, está escrito, pode ver quem quiser ver, eu não lembro do versículo agora, mas pode ler o do capítulo 18, você encontra. Ouvi uma voz vinda do céu, sai dela, meu povo, para não ser cúmplice das suas, não sofrer as consequências das suas culpas e não sofrer com os seus crimes. Isso, acredito eu, que a melhor coisa que tem agora é ficar em casa, rezar em casa e aguardar, ver o que vai acontecer daqui a pouco tempo. E quando o Cristo aparecer no céu, Deus já destruiu os inimigos da terra, que está escrito também lá eu esqueço agora, mas ele disse assim que senta-te à minha direita até que eu coloque teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí, quando o Cristo colocou todos os inimigos debaixo dos pés, daí que o Cristo virá. Daí aparecerá no céu o sinal, assim no relâmpago, e o Cristo aparecerá. Dessa hora em diante não haverá mais morte, porque está escrito também que o último inimigo a vencer, o último inimigo da terra a vencer é a morte. Quando acabar com todos os outros inimigos de Deus na terra, ainda fica a morte. A hora que o Cristo aparecer, daí não tem mais morte. Dessa hora em diante, é o último inimigo que o Cristo vai vencer, é a morte. Dessa hora em diante, vamos estar prontos para aquele que guardar a fé até o fim, perseverar até o fim na fé, aquele vai ter o Cristo vai levar, vai chamar e vai levar com ele. Agora vamos rezar para que nós não percamos a fé. E nunca acredite que esse comunismo vai destruir a igreja e vai dominar o mundo, porque não vai conseguir nem destruir a igreja e nem dominar o mundo. Quem vai ser destruído vai ser eles. Eles vão ganhar poder, vão ficar com tudo na mão, mas a hora que eles estiverem com tudo na mão, que não tiver mais ninguém contra eles nessa terra, aí é a hora de Deus. Aí é a hora de Deus, porque a vitória final é de Cristo, não tem dúvida, isso aí não tem erro. A vitória final
dessa humanidade é Cristo. Ele vencerá, venceu e vencerá até o fim. A vitória final é dele. Quando esse comunismo achar que dominou o mundo, que está tudo com eles agora na mão, e dividir tudo e assinar os documentos lá, os papéis, fazer as divisões, tudo, cada rei toma conta de uma parte da terra, daí é a hora de Deus. Daí Deus vai vir e vai destruir o anticristo, esse comunismo e todos aqueles que estiver seguindo. Tudo que for o seguidor desse anticristo vai morrer junto. Daí completa também aquela parábola do joio. Primeiro, na colheita, arranca primeiro o joio e amarra em feixe e põe para queimar. Depois recolhe o trigo. Essa profecia é tão clara, só não acredita quem não quer, né? Só não acredita quem não quer, mas está acontecendo tudo. Porque depois o joio do trigo, separação do joio do trigo, porque o joio está dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro de cada um, está em tudo quanto é lugar, né? Mas a hora que Deus separar o joio do trigo, que está escrito lá que na colheita o ceifador virá e arrancará primeiro o joio e amarrar em feixe e botará para queimar. Daí depois que queimar o joio, que acabar com tudo quanto é mal do mundo, daí que o Cristo vem. Daí o Cristo vem para recolher o trigo, buscar o que é dele. E nós vamos com certeza, todo mundo vai ver essa hora, porque mesmo os que já morreram vão ressuscitar e vai estar presente diante de Cristo quando ele aparecer no céu. E nós, talvez, aqueles que ainda não morreram, não vai morrer mais também. Nessa hora que o Cristo aparecer, não vai morrer mais. Mas daí o tempo de misericórdia e perdão já acabou. Não fica pensando que nessa hora vai converter, não, e pedir perdão para Cristo, porque não tem mais perdão. Essa hora já não tem mais perdão, já é a hora da justiça. É a hora só a justiça. O tempo de salvação e perdão é agora. Então aproveita, meu povo, reza o terço, reza. Não deixa as coisas que aparecem atrapalhar a outra. Tem uma devoção na igreja que veio através desses padres aí que são falsos profetas, porque esses padres que fazem essas reuniões grandes, que dominam o povo, que nem o padre Marcelo mesmo, vem gente do norte participar de uma missa do padre Marcelo aqui em São Paulo, esse aí não vem por causa da missa, não, vem por causa do padre. Vem para ver o show do padre Marcelo. Então, essa dominação aí, Deus não aprova. Mesma coisa que fez com o padre Robson lá em Trindade, também vai fazer com os outros. Já fez, né? Porque agora já não tem mais essas missas show aí que faz aqui, reúne aqui povão de tudo quanto é lugar. Eles vêm só por causa. Porque quando a gente vai na missa por causa do padre, você está cometendo um erro. Agora, se você deixar de ir na missa também por causa do padre, não gostou dele, também é um erro maior ainda. Não devemos fazer nenhuma coisa nem outra. Não podemos endeusar padre, bispo e papa. Não podemos endeusar ele porque vai decepcionar. Ele é frágil, ele é fraco, é pecador igual a gente mesmo. Então, confia em Deus e espera. Espera. Confia em Deus e espera que a salvação virá. Agora, tem esses padres aí, criaram assim, esse terço tem vários terços, né? Terço de bizantino, terço da libertação, terço dos anjos, não sei o que, mas eu nem sei quantos tem. Mas isso aqui é uma arma que o demônio está usando para destruir o terço verdadeiro de Nossa Senhora, o terço verdadeiro do Rosário. Esses terços que estão aparecendo, que os católicos estão rezando de preguiça, eles rezam o terço que é muito mais fácil. Eu já conversei com vários católicos aí que frequentam a igreja, que não rezam o terço do Rosário de Maria, rezam o terço bizantino, o terço da libertação, o terço não sei o que mais, dos anjos, não sei o que lá mais. E esses terços, para ser rapidinho, ele deita lá e dorme, deita lá e já vai dormindo, rezar, já acaba de rezar, já dorme. De preguiça de rezar o terço de Maria, o terço que é louvor a Maria e louvor a Cristo, que é o verdadeiro terço que Nossa Senhora pediu,
De preguiça, ele reza o terço bizantino e outros. Agora, esse é o pecado que está acontecendo. Não sou nada contra terço bizantino, terço da misericórdia, terço sei o que aí, dos anjos. Eu não sou contra. Só que tem uma coisa, esse aí está destruindo aquilo que é verdadeiro. Porque o terço de Nossa Senhora é poderoso. Porque o terço inteiro você está louvando a Maria e louvando a Jesus Cristo. E Deus é poderoso e Maria também, ela tem um poder que nem o Cristo teve. Porque o Cristo, por ser, por a permissão de Deus, Cristo foi tentado várias vezes pelo demônio. E Maria nunca foi tentada. Maria, tem 3 passagens de Maria que foi uma enganação para o demônio. O demônio não ficou sabendo quando Maria nasceu, porque ela nasceu concebida sem o pecado original. O demônio não ficou sabendo que Maria ia ser mãe e virgem ao mesmo tempo. Também foi enganado. Então, várias vezes o demônio foi enganado com Maria. E ele nunca tentou Maria, nunca se vê na história da Bíblia o demônio tentando Maria. A não ser uma vez que, quando ele descobriu que Maria estava grávida e nasceu o Filho de Deus, ele lançou um rio de água suja contra Maria para tentar matar o menino. Mas a perseguição dele foi a Cristo e persegue até hoje. Até hoje a perseguição do demônio contra Cristo é muito grande até hoje. Mas não, ele não vai vencer. Deus vai destruir todo esse mal do mundo, destruir o demônio, destruir tudo num sopro só. Num sopro só desaparece. Agora veja lá que lado você está. Reza, reza, reza o terço todos os dias. Faça penitência, reza. Eu acabei de rezar agora mesmo meu terço. Agora eu não estou com a relógio aqui, deve ser 2 horas da madrugada, 2 horas, acabei de rezar meu terço, estou feliz aqui fazendo mais um pouquinho de oração e deu vontade de gravar esse vídeo, estou gravando. E então quero deixar bem claro que as profecias estão acontecendo e vai ser muito rápido. E o povo vai estar distraído porque Jesus mesmo disse que quando fosse o fim dos tempos, muitos iam ficar igualzinho foi no tempo de Noé. Noé, quando estava fazendo a arca, ninguém acreditou que ia chover e cobrir a terra e morrer todo mundo. Na verdade, o povo achava que ele era um louco fazer uma barca daquela no lugar seco. Então agora também ninguém quer saber, os católicos aí, está tudo... Ninguém quer saber de pensar no fim do mundo. Falar, fim do mundo vai demorar. Tudo, nunca acabou até hoje, vai acabar. Não, então você não acredita na palavra de Deus. Então,